Imagine cidades inteiras que já foram cheias de vida, mas hoje estão completamente vazias, consumidas pelo tempo ou pelos acontecimentos que as marcaram. Essas cidades não desapareceram fisicamente, mas a ausência de pessoas as transformou em verdadeiros monumentos ao passado. Hoje, vamos explorar 15 cidades abandonadas que guardam histórias fascinantes, algumas repletas de mistério, outras de tragédia, mas todas incrivelmente únicas. Pegue sua pipoca, se acomode e prepare-se para uma viagem pelos lugares mais intrigantes e esquecidos do planeta. Bora começar! Bem-vindo ao Curiosidades Incríveis. Começamos com Pripyat, na Ucrânia, uma cidade que em 1986 era lar de cerca de 50 mil pessoas. Construída para abrigar os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl e suas famílias, Pripyat era uma cidade modelo da União Soviética. Moderna, vibrante e repleta de promessas. Mas tudo mudou em 26 de abril de 1986, quando a explosão do reator 4 da usina lançou radiação por toda a região. Em questão de horas, os moradores foram evacuados, acreditando que poderiam voltar em breve. Mas o que se seguiu foi um silêncio perpétuo. Hoje, as ruas de Pripyat estão tomadas pela vegetação, e lugares como o Parque de Diversões, com sua icônica roda gigante, são símbolos de uma vida que foi interrompida abruptamente. O local virou atração turística para os mais aventureiros, mas as taxas de radiação ainda tornam certas áreas extremamente perigosas. Do outro lado do mundo, no Japão, está Hashima, uma ilha que já foi conhecida como Gunkanjima, ou Ilha Encouraçado, por sua aparência robusta e cercada por prédios de concreto. Durante a primeira metade do século XX, Hashima era um centro de mineração de carvão, sustentando milhares de trabalhadores e suas famílias. Porém, com o declínio do carvão como principal fonte de energia, a ilha foi abandonada em 1974. Hoje, Hashima parece uma fortaleza fantasmal, com seus prédios em ruínas e ruas desertas. Ela ficou famosa após aparecer no filme 007, Operação Skyfall, mas sua história real é ainda mais fascinante. Muitos dos prédios ainda guardam vestígios de sua época áurea, como máquinas enferrujadas e murais pintados à mão, agora desbotados pelo tempo e pelo vento do mar. No estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, encontramos Centralia, uma cidade que se tornou um verdadeiro inferno na Terra. Em 1962, um incêndio em uma mina de carvão subterrânea começou a queimar sem controle. O fogo ainda arde até hoje, mais de 60 anos depois, e transformou Centralia em uma cidade fantasma. Os moradores foram forçados a sair, com o calor intenso e o monóxido de carbono tornando o lugar inabitável. Restam apenas algumas casas e ruas rachadas, das quais saem colunas de fumaça e vapor do subsolo. Centralia serviu de inspiração para a cidade fictícia de Silent Hill, da famosa série de games e filmes, o que só contribuiu para o ar de mistério e fascínio ao redor deste lugar. Agora viajamos até o deserto da Namíbia, onde está Kolmanskop, uma cidade que nasceu e morreu por causa dos diamantes. No início do século XX, essa região atraiu caçadores de fortuna após a descoberta de grandes reservas do mineral precioso. Em pouco tempo, Kolmanskop se tornou uma cidade rica e moderna, com mansões luxuosas, um hospital equipado e até um teatro para entreter seus habitantes. No entanto, quando os diamantes começaram a se esgotar, as pessoas simplesmente partiram, deixando tudo para trás. Hoje, Kolmanskop é um museu a céu aberto, tomado pela areia do deserto. Os ventos incessantes invadiram as casas e prédios, criando paisagens quase surreais, onde janelas dão vista para dunas internas.
É um lugar ao mesmo tempo belo e melancólico, uma prova de como a natureza pode reclamar seu espaço quando o ser humano vai embora. Saímos do deserto para o sul da Itália, onde encontramos Craco, uma cidade medieval que parece saída de um conto de fadas, ou talvez de um pesadelo. Fundada no século VIII, Craco foi habitada por centenas de anos, com suas casas de pedra e ruas estreitas se equilibrando precariamente em um penhasco. No entanto, a instabilidade do terreno, agravada por terremotos e deslizamentos de terra, tornou a vida no local insustentável. A evacuação completa aconteceu nos anos 60, deixando Craco como uma cidade fantasma. Hoje, ela é um cenário popular para filmes, incluindo A Paixão de Cristo, e um destino de turismo para quem gosta de misturar história e mistério. Oradour-sur-Glane, na França, é diferente de qualquer outro lugar nesta lista porque foi deixada como memorial. Durante a Segunda Guerra Mundial, a cidade foi palco de um dos piores massacres de civis na Europa Ocidental, quando tropas nazistas invadiram e mataram mais de 640 habitantes, incluindo mulheres e crianças. Após o fim da guerra, o governo francês decidiu não reconstruir Oradour, mas sim preservá-la como um lembrete dos horrores da guerra. Andar por suas ruas é uma experiência impactante. Carros enferrujados, bicicletas e utensílios domésticos ainda estão onde foram deixados naquele fatídico dia de 1944, como se o tempo tivesse congelado no momento da tragédia. Nos Estados Unidos, encontramos Bode, uma clássica cidade fantasma do Velho Oeste. No final do século XIX, Bode era um boomtown, um assentamento que cresceu rapidamente devido à corrida do ouro. Em seu auge, chegou a abrigar mais de 10 mil pessoas, com saloons, prostíbulos e até jornais locais. Mas, assim como outras cidades do tipo, quando o ouro acabou, as pessoas foram embora, e Bode ficou esquecida. Hoje, ela é um parque estadual, onde os visitantes podem caminhar por suas ruas e entrar em prédios preservados, como o salão de bilhar e a igreja. É como um museu vivo do faroeste americano. Viaje agora para o Ártico, até Pyramiden, um antigo assentamento soviético nas ilhas Svalbard, na Noruega. Fundada para a exploração de carvão, Pyramiden era uma cidade autossuficiente, com escolas, piscina aquecida e até uma estátua de Lenin. O que impressiona é como a cidade foi abandonada em 1998 de forma tão abrupta que ainda hoje há pratos nas mesas e camas prontas nos dormitórios. A paisagem ao redor, com montanhas cobertas de neve e a presença de ursos polares, torna o lugar ainda mais único e isolado. Seguimos para o Mediterrâneo Oriental, em Chipre, onde encontramos Varocha, uma cidade que já foi um dos destinos turísticos mais glamurosos da Europa. Nos anos 70, as praias de Varocha eram frequentadas por celebridades como Elizabeth Taylor e Brigitte Bardot. Hotéis luxuosos, ruas movimentadas e lojas cheias de turistas davam vida ao local. No entanto, em 1974, durante o conflito entre turcos e gregos, Varocha foi invadida e completamente evacuada. Desde então, a cidade permanece abandonada, cercada por arame farpado e patrulhada por militares. O mais intrigante é que muitas construções ainda têm móveis e objetos pessoais, como se os moradores estivessem prontos para voltar a qualquer momento. Recentemente, parte da área foi reaberta, mas ainda há um ar de suspense e nostalgia que paira sobre as ruínas. Agora, viajamos para a China, onde encontramos Tianducheng, também conhecida como a Paris da Ásia. Essa cidade foi projetada para ser uma réplica da capital francesa, com direito a uma Torre Eiffel de 108 metros e ruas que imitam a arquitetura europeia. A ideia era atrair moradores de classe alta,
que buscassem um estilo de vida luxuoso, mas o plano não saiu como esperado. Por vários anos, Tianducheng ficou praticamente deserta, com avenidas vazias e prédios inacabados. Apesar de ter ganhado mais moradores recentemente, ela ainda carrega um ar de estranheza, com sua mistura de opulência e abandono. É como andar por um cenário de filme que nunca foi finalizado. No coração do deserto do Atacama, no Chile, está Humberstone, uma cidade que já foi o lar de milhares de trabalhadores das minas de salitre. Nos séculos XIX e XX, o salitre era um dos produtos mais valiosos da região, utilizado principalmente como fertilizante. Humberstone era uma cidade vibrante, com teatro, escolas e uma comunidade unida. Mas, com o declínio da indústria do salitre, ela foi completamente abandonada nos anos 60. Hoje, o clima árido preservou boa parte das construções, que se tornaram Patrimônio Mundial da Unesco. Passear por Humberstone é como viajar no tempo, com máquinas antigas e ruas que ainda ecoam as histórias de seus antigos moradores. Agdam é uma cidade que representa o lado sombrio dos conflitos armados. Localizada no Azerbaijão, ela foi completamente esvaziada durante a guerra com a Armênia nos anos 90. Antes disso, Agdam era uma cidade próspera, com cerca de 40 mil habitantes, repleta de cultura e comércio. Hoje, ela é conhecida como a Hiroshima do Cáucaso. Suas ruas estão cheias de prédios destruídos e o silêncio é quase ensurdecedor. Recentemente, esforços foram feitos para reconstruir partes da cidade, mas ela ainda serve como um lembrete poderoso do impacto devastador da guerra. Kayaköy, na Turquia, é uma vila que encapsula a história de deslocamento forçado. Durante o início do século XX, os habitantes gregos foram expulsos durante um intercâmbio populacional com a Grécia, deixando para trás uma vila inteira. As casas de pedra, a igreja e as ruas estreitas ainda estão lá, mas tudo está vazio. O lugar tem uma atmosfera única, que mistura a beleza natural da região com um sentimento de perda. Kayaköy foi até usada como inspiração para o romance Pássaros Sem Asas, de Louis de Bernier, que explora a coexistência perdida entre diferentes culturas. Nas montanhas do Cáucaso, encontramos Gunib, uma cidade que já foi uma fortaleza crucial durante as guerras no século XIX. Localizada em um platô elevado, Gunib era quase impenetrável e servia como refúgio para combatentes e suas famílias. Com o passar do tempo, a necessidade estratégica da região diminuiu e Gunib foi sendo abandonada aos poucos. Hoje, as ruínas das antigas construções contrastam com a paisagem deslumbrante ao redor. É um lugar que combina história e natureza, perfeito para quem busca uma experiência única e contemplativa. Fordlândia, localizada no Pará, foi fundada nos anos de 1920 por Henry Ford, com o objetivo de criar uma plantação de borracha para abastecer suas fábricas nos Estados Unidos. A cidade foi planejada com infraestrutura moderna, incluindo ruas pavimentadas, hospitais e até uma fábrica de borracha, mas o projeto enfrentou dificuldades devido ao clima tropical e à gestão autoritária. A produção de borracha não atendeu às expectativas e o descontentamento entre os trabalhadores locais e o governo brasileiro contribuiu para o fracasso da iniciativa. Após uma década de tentativas frustradas, Fordlândia foi abandonada e a natureza rapidamente tomou conta do local. Hoje, as ruínas da cidade servem como um lembrete do fracasso do projeto visionário de Ford, oferecendo uma visão de como o Império Industrial Americano tentou, sem sucesso, se adaptar à realidade amazônica. Visitar a Cidade Fantasma é uma viagem no tempo, onde vestígios de um sonho grandioso contrastam com a decadência e o abandono do lugar.
Essas 15 cidades são muito mais do que apenas lugares abandonados. Elas guardam histórias de triunfo, tragédia e o impacto da passagem do tempo. Qual delas mais te chamou a atenção? Você já visitou ou gostaria de visitar alguma dessas? Conta aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo para mais histórias incríveis!